Bênçãos. Este ensinamento é muito importante para você, é muito importante para todos, é muito importante, é até muito importante para mim, porque nós precisamos entrar em uma condição mental, de entender que Satanás e todos os seus demônios não podem fazer nada contra você, contra mim. Por que eu te digo isso? Porque eles não puderam fazer nada contra Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, então Cristo está sobre você, te cobrindo, e Cristo está em você. Então você tem a autoridade da palavra, nada pode te tocar. Quantas vezes eu ouvi dizer, agora eu me movo e depois faço isso, assim que começa a fazer alguma coisa. Então, existem obstáculos, existem dificuldades, o inimigo coloca uma dificuldade para mim, o inimigo me ataca, o inimigo me manda alguma coisa. Não, por favor, nunca mais digam isso, nunca mais, porque se vocês dizem isso, são vocês que estão dando autoridade ao inimigo para agir, porque ele não pode agir, ele não pode agir. E hoje eu quero dar a vocês essa confirmação. Espero conseguir fazer tudo hoje nesta live. Se não, farei uma segunda. Mas te peço para prestar muita atenção ao que eu digo. Juntos, vamos ler um trecho das Escrituras onde vemos que Satanás tem apenas uma oportunidade, se você souber, se você tomar uma posição. Apenas uma oportunidade. E sabe qual é? A de se prostrar diante de você, se ajoelhar diante de você e te implorar para não torturá-lo. As coisas são completamente diferentes, porque às vezes pensamos que o inimigo nos ataca, mas o inimigo só pode se apresentar. Ele aparece e para diante de nós, esperando a nossa reação. Como ele se apresenta? Ele se apresenta com uma dificuldade, se apresenta fazendo a gente enxergar algo de um jeito que não é de verdade, fazendo a gente ver, brigar, problema, fazendo a gente pensar que talvez esteja faltando alguma coisa, fazendo a gente acreditar que não somos o suficiente. De todas as formas, ele vem e nos apresenta uma mentira, porque ele é um mentiroso, e sempre vem e te apresenta uma mentira. Ele se coloca na sua frente e espera que você acredite naquilo, que você olhe para a dificuldade e não assuma a sua posição. Vamos ler juntos essa passagem. Quero primeiro ler tudo junto, assim temos uma ideia do que estamos falando, porque é fundamental que nós cristãos, que somos vencedores, que somos conquistadores, compreendamos o poder que temos e entendamos o quanto Satanás tem medo de nós. Ele tem medo de você, Satanás. Toda vez que ele aparece tremendo. Ele coloca uma máscara de monstro, coloca uma máscara de tentação, coloca uma máscara de cativeiro. Ele coloca uma máscara de doença, coloca uma máscara de dificuldade, coloca uma máscara, mas atrás dessa máscara ele está tremendo. Isso é o que precisamos entender, como cristãos. Os demônios creem e tremem. Sabe quando eles tremem? Quando você se posiciona. Amém. Assim como Jesus fez, com simplicidade. Vamos prestar bastante atenção na história, porque essa história nos faz entender bem qual é a nossa posição, porque estamos em Cristo, e qual é a posição do inimigo. Então, em Marcos 5:1, pegue sua Bíblia e sublinha todas essas palavras que são importantes. O que acontece? Eles tinham atravessado o mar, tinham passado pela tempestade, Jesus acalma a tempestade, e em certo momento, naturalmente, ele acalma a tempestade com a sua palavra ele acalma a tempestade, chegam do outro lado e os discípulos já estavam maravilhados que Jesus consegue acalmar a tempestade. Como ele acalmou? Com a palavra. E essa é a chave. Cada palavra sua dá ou tira o direito do inimigo de agir. Lembre-se disso. O inimigo espera suas palavras para poder agir na sua vida. Amém. E por isso você nunca deve dizer palavras que dão a ele o direito de agir. Vamos ler junto. Eles chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gerazenos. Assim que Jesus desceu do barco, veio logo ao seu encontro, vindo dos sepulcros, um homem possuído por um espírito imundo, que tinha sua morada nos sepulcros, e ninguém podiam mais mantê-lo preso, nem mesmo com uma corrente,
pois muitas vezes ele tinha sido acorrentado com grilhões e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém tinha força para dominá-lo. Continuamente, noite e dia, ele andava entre os sepulcros e pelos montes, gritando e se ferindo, machucando-se com pedras. E quando viu Jesus de longe? Vamos ler direito? Quando viu Jesus de longe, correu e se prostrou humildemente diante dele e em alta voz gritando disse: O que há entre mim e ti, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro. O demônio implorava Jesus: Eu te imploro, em nome de Deus, não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Porém, ele lhe perguntou, e isso nos dá outra chave para entender como agir. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E ele suplicava, o demônio suplicava a Jesus insistentemente. O demônio suplicava a Jesus insistentemente para que não os mandasse embora daquela região. Havia um grande rebanho de porcos pastava no monte, e os demônios suplicavam, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele permitiu. E o que eles fazem? Os espíritos imundos, ao saírem, entraram nos porcos, e o rebanho se lançou precipício abaixo. No mar eram 2.000, e se afogaram no mar. No mar. Vamos voltar ao início, porque há alguns pontos que precisamos compreender muito bem. Porque se entendermos isso, saberemos que podemos avançar e ver os resultados do poder de Deus através de nós, através da nossa vida. Porque nós somos chamados para ser mais que conquistadores, só que quando avançamos. De fato, quando ele chegou do outro lado do mar, ou seja, eles tomaram uma decisão. Jesus tomou uma decisão de ir a um lugar. Ele foi a um lugar. Talvez você tenha tomado a decisão de orar por algo, não sei, mas com certeza você tomou a decisão de começar uma escola bíblica, começar a orar todos os dias, começar a falar coisas boas, parar de dizer coisas erradas. E você já deu esse passo e decidiu. Ou seja, você chegou lá. Se chegou a uma posição de dizer, com a ajuda do Senhor, eu quero fazer isso. Porque Jesus fazia tudo o que via o Pai fazer. Então, Jesus estava na vontade de Deus. Portanto, quando você faz algo que está na vontade de Deus, precisa saber que não existem obstáculos que possam te impedir. Porque se ele preparou boas obras para você, ele já preparou essas boas obras antes, e junto com todas essas obras vêm proteções angelicais, favores divinos. Tudo de bom está nele mesmo, porque ele faz através do poder que opera em você, através do Espírito Santo que você tem, de forma desmedida, infinitamente, além daquilo que você pode sequer imaginar. Vamos partir desse pressuposto? Deus tem um plano e Deus te equipou completamente, totalmente para esse plano. Mas o que acontece? Você decide ou então diz: Ok, entendi, chegou. Do outro lado do mar, ou seja, você dá aquele passo para conquistar seus novos territórios, para evangelizar, para ir à mercearia, conversar com o dono, não sei. O que você tem no coração para fazer aquilo que o Senhor colocou em você, assim que Jesus desceu do barco, imediatamente vem o inimigo. Mas você precisa ser mais rápido que ele. O inimigo vem imediatamente. Assim que você decide alguma coisa, o inimigo aparece. Então, o inimigo vem, o que eu faço, o inimigo vem, o inimigo vem. E então, por que ele me ataca? Porque ele me faz ver que eu não tenho tempo para fazer aquilo. Eu queria fazer isso e não tive tempo de fazer. E assim por diante, todas as coisas, todas as coisas. Olha só, decidi rezar, começam a chegar todas as ligações. Olha só, decidi ler a Bíblia e acontece tudo isso. O que você deve fazer? Essas são toda a tentação do inimigo. Assim que você decide alguma coisa, imediatamente o inimigo aparece. Apareceu um homem possuído por um espírito impuro que morava nos sepulcros.
Isso significa que ele quer, quando você entra numa situação nova, quando você vai para um lugar novo, o inimigo está lá te esperando, esperando para te enfrentar. Mas o que acontece? O que acontece? Talvez você tenha tentado rezar, estou dando exemplo da oração. Você decidiu orar de manhã, 15 minutos, 10 minutos, 1 hora, seja o tempo que for. Você decidiu fazer um estudo bíblico, você decidiu alguma coisa. O que acontece? Acontece que no seu dia a dia existem muitas tentações que habitam a sua rotina. E quantas vezes você decidiu e nunca, ninguém conseguia mais mantê-lo preso, nem mesmo com uma corrente. Acontece sempre a mesma coisa. Você decide começar alguma coisa e sempre acontece a mesma coisa com você. E com todas as suas forças, você não consegue fazer aquilo que tinha planejado. Então, o que acontece? Muitas vezes ele foi amarrado, ou seja, muitas vezes você tentou com grilhões e correntes. Mas o que aconteceu? As correntes tinham sido quebradas por ele e os grilhões despedaçadas, e ninguém tinha força para dominá-lo. Com a sua força natural, sem o Espírito Santo obrigado, a presença de Deus, sem a conexão que você tem com Deus, sem aquela palavra de Deus da qual você precisa, a qual você deve se apegar e tomar como certa e viver a partir dessa palavra. Porque Jesus foi para o outro lado e imediatamente veio a dificuldade. Deus te deu aquela palavra e, veja só, veio aquela dificuldade. Se recebeu uma promessa da parte de Deus e, veja só, veio uma dificuldade, o quê? Essa dificuldade faz um teatro. Ela se faz maior, mais violenta do que realmente é. O que fazia esse endemoniado? Ele andava pelo sepulcro, subia pelos montes, gritando, se ferindo com pedra. Quer chamar atenção. O que ele faz? Assim te reconhece que Jesus corre em direção a ele a dificuldade, corre em direção a você a dificuldade, quer correr em sua direção a raiva do inimigo porque você está conquistando territórios para ele, corre em sua direção, mas sabe o que ela tem que fazer? E eu tenho vontade de chorar por isso, de alegria, porque ela tem que se prostrar diante de você, tem que parar diante de você, porque não pode te tocar, porque você está em Cristo e Cristo está em você, e você tem a palavra de autoridade. Quando você sabe que é Cristo em você, que você está em Cristo, os demônios não podem te atacar, eles fogem, te mostram uma cena horrível, se debatiam. Aquela pessoa estava dilacerada, as roupas rasgadas, era realmente terrível. Aquela dificuldade te parece inacreditável de enfrentar, porque Deus te deu uma palavra. Mas sabe o que acontece? Essa dificuldade tem que se prostrar diante de você, porque o inimigo só pode te apresentar ela. Ele só pode te apresentar a dificuldade. Agora, nesse momento. O inimigo, com medo, tremendo, tremendo, te apresenta a dificuldade. Toda vez que você vê uma dificuldade, pense que é uma máscara atrás da qual está o inimigo, morrendo de medo. Ele está tremendo como uma folha atrás da dificuldade que está te apresentando e está torcendo para que você acredite no que ele está te mostrando. Ele está torcendo para que você não tome uma posição. Na verdade, o que ele diz? O que ele diz? Esse endemoniado, o que ele diz? A dificuldade? Ela diz: o que há entre mim e você, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O inimigo sabe, ele sabe que você vence, ele sabe disso, no coração e na mente dele. O inimigo está dizendo: eu te imploro, não me atormente. A dificuldade tem medo de você. Nós, como cristãos, entendemos isso. Como deveríamos viver? Mas nós, como cristãos, entendemos o quanto deveríamos avançar. Mas será que realmente entendemos isso? E se alguém, alguma coisa, uma tentação, uma maldição vier contra nós, ela deve parar diante de nós e não pode dar um passo a mais. Porque o endemoniado não tocou em Jesus, nem sequer o encostou. E assim,
A dificuldade, seja ela qual for, aquela mentira, aquela falsidade que está bloqueando a sua vida, não pode te tocar se você sabe quem você é. Amém. Então, é a dificuldade que está implorando para que você não descubra as maquinações do inimigo, para que você não descubra. Ela está tremendo, torcendo para que você não perceba que é uma mentira. E o inimigo? Seja ele qual for, se você sabe, se você tem conexão com o Senhor, se você faz o que ele te manda fazer. O Pai, assim como Jesus fazia, se coloca diante de você e não pode te tocar nem com um dedo. Aliás, olha só, ele implorou, se prostrou diante dele e disse: Te suplico, não me atormentes. Essa é a dificuldade. Ele está te suplicando para não expulsá-lo, está te implorando. Olá, ele fala tanto com a sua mente que você acredita que aquilo é realmente verdade e você não toma autoridade e não manda embora. Embora. Em vez disso, você deve logo dizer para essa dificuldade: Você tem que ir embora. Amém. Então Jesus, de fato, dizia para ele: espírito imundo, saia deste homem. E Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Pode ser que as dificuldades sejam muitas. Pode ser que o inimigo queira se mostrar grande. Podem ser muitas dificuldades. Mas saiba que você tem a palavra vencedora. Porque veja, Jesus falou e o demônio respondeu. Isso quer dizer que os demônios ouvem muito bem. E eles também ouvem a sua palavra. E estão tremendo. A dificuldade está tremendo. Porque se eles não ouvissem, se não reagissem, não teriam respondido a Jesus. E ao contrário, eles responderam. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que a sua palavra é tão importante, a sua decisão de permanecer, antes de tudo, íntegro diante de Deus. Íntegro diante de Deus. A integridade é a coisa mais bonita. Leal, leal diante de Deus e diante dos homens. Jesus era íntegro, Jesus era leal. E é disso que você precisa se despir, das coisas que não se fazem. Essas você tem que deixar de lado. E então o inimigo para aqui, te apresenta uma mentira, te apresenta uma tentação e você faz pouco caso dele. Você não pode me tocar. Amém? E o que acontece? Olha, o que acontece é que o demônio o implorava insistentemente, insistentemente. Vamos olhar de novo. Os demônios o imploraram. One, nós entendemos isso que lemos hoje. Entendemos que Satanás tem medo de nós. Entendemos que qualquer ataque do inimigo tem medo de nós, que nós tomamos posição. Entendemos esse. Entendemos isso. Que nós precisamos crer, simplesmente ter fé, que nada pode nos tocar, só pode chegar até certo ponto, se apresentar. E nós nunca devemos dizer: se eu estou fazendo isso, o diabo me traz essa dificuldade. Agora quero trabalhar para o Senhor, quero fazer isso, quero fazer uma escola bíblica, quero sair para evangelizar. Olha quantas dificuldades. Tem essa dificuldade e tem aquela outra dificuldade. Em vez disso, você se levanta, vai para o outro lado do mar, desce do barco como Jesus desceu. E imediatamente a dificuldade aparece e deve parar diante de você. Porque a decisão de aceitar aquela dificuldade, seja ela qual for, é sua. Você decide se aceita aquela dificuldade ou se livra dela. Porque a dificuldade é Satanás, é a tentação, é todo o mal que está te implorando para não mandá-lo embora. Você é inatacável porque está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E se algo te ataca, faça a si mesmo a pergunta: como eu permiti isso? Quebre todas as palavras que você disse em nome de Jesus. Vá até Jesus e diga: Jesus, perdoa-me. Eu acreditei nessa mentira e também paguei as consequências. Tira isso de mim. E ele faz isso, sabe por que ele faz? Porque ele te ama.
Mas não se coloque debaixo de um jugo que não é seu, porque o seu jugo é vencer. Porque do outro lado está Jesus. Jesus nunca perdeu uma batalha, nunca foi atacado por ninguém. As palavras dele são espírito e vida. E quando você fala as palavras dele, você leva a vida onde há morte. Você leva a vida onde há destruição. Você leva a vida nas situações desesperadas. Porque as palavras dele, Jesus disse: Minhas palavras são espírito e vida. Você precisa falar palavras espirituais. Você precisa enxergar as coisas do ponto de vista espiritual. Jesus olhou para esse pobre diabo, legião, que ninguém sabe quantos eram ali, e disse: Eram 2.000 os porcos que se jogaram no mar. Ele olhou para mim e disse: O que você quer fazer? O que você quer fazer? Para que lado você quer ir embora? Que direção você quer tomar? Você tem que ir embora, mas deste homem. Você tem que ir embora. Você pode dizer: Você tem que sair da minha vida, da minha família, da minha casa. Eu não te dou nem mais um pingo de autoridade na minha vida, com as minhas palavras. Amém. Sejam conscientes, estejam cientes disso, sejam sérios. De fato, quando depois foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. Em vez de agradecer ao Senhor e louvá-lo, ficaram assustados porque não entendiam o poder que havia ali. Mas você entendeu o poder que existe em você. Você compreendeu o poder, o Espírito Santo Criador que está em você. E como o Espírito Santo quer usar sua boca para dizer as coisas certas, para que aquele demônio, aquela dificuldade, aquela tentação que se colocou na sua frente, bem diante dos seus olhos, e não deixa você enxergar além, para que você use aquelas palavras do Senhor para se livrar disso. Porque aquela dificuldade, repito, está aqui, mas treme como uma folha. Assim, esperamos que ela não me expulse. Esperamos. E não entende que tem autoridade. Esperamos que eu tenha poder, porque o inimigo não tem mais poder sobre você. Não dê esse poder a ele, porque você pode fazer a mesma coisa que Jesus fez. Ele era inatacável e você é inatacável, porque está em Cristo. Naturalmente, o Senhor disse: vigiem. Isso quer dizer, prestem atenção em tudo ao redor de vocês. Vigiar significa estar atento a tudo. O que está ao seu redor, sempre em relação ao natural e ao espiritual, a como as coisas naturais estão se movendo. Porque por trás existe o espiritual que se move, pois o endemoniado era um homem, mas quem se movia por trás do endemoniado? Uma legião de demônios. A dificuldade é uma dificuldade. Uma pessoa que está te ofendendo é uma pessoa, mas quem está agindo por trás disso? E você tem autoridade, você tem autoridade. O Senhor nos disse que nós podemos. Olha só, veja em Lucas 10:19, diz: Eis que eu vos dei poder. Você tem uma força, um poder, uma dinamis. Você tem uma dinamite dentro de você. Eu vos dei poder para caminhar sobre serpentes e escorpiões, sobre Satanás com todos os seus demônios. Você pode caminhar, você tem o poder. E sobre todo o poder do inimigo. E nada poderá te fazer mal. Nada poderá te fazer mal. Não tema. Siga em frente. Deus te deu um propósito. Deus tem um plano para você, glorioso e maravilhoso. E não tenha medo das dificuldades que aparecem. Não tenha medo das ameaças. Não tenha medo de não ser capaz. Não tenha medo de não estar à altura. Porque esses são apenas serpentes, escorpiões tremendo que estão mentindo para você e torcendo para que você não tome uma posição e que você não os expulse para longe. Esse espírito de medo, esse espírito de timidez, esse espírito de autossabotagem, de não acreditar em quem você realmente é. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, com poder sobrenatural que quer agir através de você. Não tema, porque quem está com medo, quem está temendo, é o inimigo. Ele tem medo de você. Amém. Não consegui terminar hoje. Todo estudo,
porque ainda quero dar informações muito importantes para mostrar a vocês. Como a sua resposta à apresentação, porque ele nem pode te atacar, a apresentação do inimigo, a sua resposta muda tudo, a sua palavra muda tudo. Lembre-se, o inimigo não pode te tocar, ele só pode se apresentar diante de você, mas você tem a última palavra, porque Cristo está em você e você está em Cristo. Eu te abençoo, te amo e quero te ver gloriosamente vencedor, conquistador e triunfante. Em nome de Jesus, oro por você, para que cada palavra que dissemos esta noite, que o Espírito Santo me mandou te dizer, que esta noite possa penetrar no seu coração, na sua mente, na segurança de quem você é. No nome de Jesus, você é